Olá a todos, boa noite. Estamos aqui em mais uma live. Você pode gravar. Entrando, Cheguei. vamos lá. Boa noite. Tudo bom, Beto? Boa Como você noite, tá, meu Célia. querido? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Que delícia, Ai, que né? coisa boa. Muito bom, muito Finalmente aí a bom. gente conseguiu bater aquele papo que a gente queria, né? Pois é, né? Infelizmente não foi ao vivo, né, Humberto? Pois é, amor. Mas tudo bem, a gente vai ter várias outras oportunidades, né, para fazer isso. Exatamente. Vamos aproveitar o que a gente tem, né? Aproveitar o que a Com vida nos dá. certeza. Muito Não bom. podemos chorar. Então, é verdade, é verdade. Às vezes a gente só quer olhar aquilo que a gente não tem, né? E a gente não olha aquilo que a gente tem. Então a gente tem que É usar, verdade. aproveitar o limão e fazer uma limonada, não é mesmo? Uma limonada, né? Olha aqui, ó, Jarcinha, um monte de gente que a gente conhece. Beijo, Um monte de gente. Que gente bom. linda. Sempre Beijo, convido um monte gente. de amigo. Ai, que ótimo. Gente, A Pri, sejam todos bem-vindos. E vamos começar um papo aí bem-vindo. super bacana, que o Humberto tem muita coisa boa para contar pra gente, né, Humberto? A gente sempre gosta de contar uma história, né? Muito bom. Então, a proposta aqui dessa conversa, como uma conversa que eu estou fazendo com vários amigos, é a ideia de falar que você pode gravar. Aliás, todo mundo pode gravar. Claro que tem dificuldades, tem coisas para aprender, mas a gente está aqui para trocar. Aí eu tenho que dar um oi para essa pessoa Uhum. ilustre que está aqui vendo a gente, que é a Vandinha. Beijo, Vandinha. Saudade de Ah, é você. a mãe. Fez até no Instagram, olha Aham. só. Linda, maravilhosa. Beijo grande para você, Vandinha. Espero te ver em breve. Mas vamos lá o papo, né? Se todo mundo pode gravar, existem vários caminhos aí que a vida nos dá, né, Humberto? E você já caminhou vários desses caminhos. Conta um pouco pra gente as Uhum. suas experiências. Olha, Célia, eu fiz tanta coisa, né? Até falei numa live que eu fiz esses dias com uma amiga minha, que é essa questão do ser artista, né? De se reinventar. Eu acho que eu passei minha vida me reinventando e continuo. Que Me bom. reinventando até agora, né? Nesse momento. Você sabe que, acho que eu nunca te contei isso, mas eu comecei como professor. Eu fui com 18 anos, eu comecei a dar aula. Eu dava aula de interpretação de texto e dava aula de artes. E Uhum. foi um momento assim que eu coincidia conciliava com as minhas coisas do teatro, minhas aulas de teatro e com a faculdade que eu fazia. E acho que esse foi o primeiro veículo de comunicação, porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula com 18 anos, assim, para dar aula, e que eu me vi na frente de todas aquelas pessoas, eu fiquei apavorado. Eu fiquei, tipo, eu não sabia, eu falei, nossa, como é que você consegue dar conta de passar um conteúdo, se sentir, sentir essa segurança, né, e fazer com que as pessoas É. absorvam o que você tem que passar para elas, né? Então, acho que esse foi o primeiro, a primeira reflexão. Tinha teatro na escola, feito outras coisas, mas oficialmente um curso de teatro, que isso veio depois, eu já tinha com 21 anos, 20 não, menos, 18, 19. Foi um ano depois, né? Foi muito tempo depois. Beijo, Jana. Foi um tempo depois. Mas, E aí, Humberto, não quero te cortar, mas acho que isso tem um pouco também daquela coragem que a juventude nos dá, né? Porque às tem, vezes né? quando Oh, passa mais o tempo, a gente fica, acho que fica mais medroso com o tempo. Também tem isso, né? sim. Ai, tem muito, assim, porque você corre mais riscos e tenta entender o lugar que você está, né? Sem pensar muito, assim. Que você até falou Sim, da questão do tarô, né? Muito louco do tarô, né? Que é onde você corre risco sim, para entender onde você vai chegar. Então, você sim. acaba, né, rompendo barreiras, assim, para fazer isso. E aí, quando eu entrei no teatro, assim, oficialmente mesmo, que foi fazer o primeiro espetáculo específico, eu lembro que meu diretor falou para mim assim, olha, quando acender as luzes, se vocês entrarem em cena, falou para mim, né? Falou para todo mundo. Vocês entrarem em cena e quando vocês verem o público e precisarem dar o seu primeiro texto, né? Acontecer a primeira situação, das duas uma, ou vocês nunca mais vão querer aparecer aqui na vida, ou vocês vão entender que isso é o que vocês querem fazer na vida. E É, para ou mim aconteceu a apaixona, segunda né? coisa, né? Esse, Ai, que lindo. esse lugar, né? Esse É uma frenesi que a delícia. gente tem para
com a arte, né, com relação assim. Eu me sinto muito confortável. Lógico que frio na barriga a gente sempre vai ter, né? Mas eu me sinto Que delícia, confortável né? com esse lugar, assim. Eu acho interessante porque muitas vezes, e sempre pensando nessa ideia de as pessoas que querem gravar, falam assim, mas eu fico com frio na barriga. Mas todo ator, quando sobe ao palco, todo músico, quando sobe ao palco, sente frio na barriga. E é tão bom esse frio na barriga, Uhum. né? Esse frio na barriga nos dá Aham. vida, nos dá motivação, faz a gente levantar cedo, acordar tarde. Então esse frio na barriga é muito bom, né? E eu Você, acho que a gente não precisa ter medo dele, né? Precisa entendê-lo, como você mesmo falou. Entender esse lugar que a gente está, esse frio na barriga, para encarar a cena, seja ela qual for, né? uhum, qual for. E trazendo agora, né, para esse contexto, contei um pouquinho desse começo, né, que tem muito a ver com o teatro. Depois, lógico, as coisas vão se bifurcando, vão acontecendo na tua vida enquanto ator, artista, assim, você vai entendendo como você vai funcionando em cada uma das linhas, né, de arte. E eu lembro que eu fugia de teste, né, Célia, apavorado, eu morria de medo, assim, O porque terror dos eu testes pro achava ator, sempre que né? tinha, eu ficava pensando, fazendo análise comparativa, achando que alguém ia pegar. Imagina, eu nem vou pegar esse teste. Então, eu já ia com esse pensamento péssimo, né? De alguém vai pegar o teste, lógico que eu não ia pegar mesmo, né? Então, eu tinha medo da câmera, eu não sabia como colocar. Eu, principalmente na publicidade, quando você vai gravar e quando você é novato nessa questão, eu acho que as pessoas te tratam de um jeito muito assim, fita crepe aí, pisa aí, olha a câmera, passa pra trás. Não tem uma delicadeza. É um E aí, pô, cuidado, meu, né? sabe, você tá Somos acabando de ali chegar lá, vulneráveis, né? você não sabe, às vezes. Eu lembro que eu cheguei num teste, era super novo. O cara falou assim: mas é TP. Cara, eu sabia que era TP, eu não sabia. É TP, tipo, TPM. Não, não pensei isso, né? Mas fiquei super perdido, assim, né? Daí o cara viu que eu não sabia, não me contou que era também. E aí eu cheguei lá e eu vi, né? Tá ali pronto e você lendo o texto ali. Aquilo foi uma maravilha na minha vida e eu tentando decorar um negócio apavorado. Então, Tremendo. Tem tremendo. tudo É isso, muito. né? Mas é interessante porque esse universo do audiovisual, ele tem essa coisa de assustar, até porque quando a gente começou, né, Humberto, é tudo gigante, né? Grandes câmeras, Uhum. luz, geralmente os estúdios eram imensos. Nós, ator Gigante tudo, novinho, chegando lá, exatamente. você sentia assim né? Um cisco. Então isso tudo Sim. deixava a gente mais nervosos ainda, mais preocupados em agradar, em estar dentro né, daquele universo adequadamente, né? Uhum. Então Porque isso tem hoje esse em dia é medo, tudo né? muito mais fácil, né? A gente vive uma sociedade do espetáculo, né? Hoje é tudo muito simples. Você tem um Sim. celular que tem 400 mil recursos para você fazer as coisas, então é muito comum, né? Realmente esse lugar de você conseguir se posicionar, de você gravar, de você selfiear, de você, enfim, você acaba abrindo a tua vida como um cinema mesmo, né? Como um Big Sim. Brother, digamos assim, né? Você abre a tua vida dessa forma para as pessoas é, se, e se expõem, né? Com relação a isso. Então você vai acabando tendo uma maior habilidade com essas novas mídias, com essa nova realidade que a gente está vivendo hoje. E aí eu me questiono também, né? Assim, isso é arte, mas também a gente não pode julgar o que é arte, né? O que Sei é lá, gente, arte? então é tão amplo, né? Você se sensibilizar com alguma coisa que está acontecendo ali já é uma forma de ser arte, um quadro que você vê na tua casa, né? Uma frase que você lê no muro, enfim, é tanta coisa que Às vezes é um acaba se relato de ampliando. alguém, né? Toca a gente de uma maneira que a gente nem sabe que lugar direito, né? Ou uma música cantada por Uhum. uma criança, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma criança africana, não sei qual o país, da África, mas uma criança africana colocando, amarrando um lenço na cabeça, eram duas na verdade, elas eram gêmeas, colocando um lenço na cabeça e cantando uma música lindíssima. Não tinha grande Que produção, não amor. tinha grande luz, não tinha maquiagem, não tinha nada. E elas lindas, e elas me emocionaram. Aquilo foi tão bom para começar o meu dia, assim, que bom, a arte salva. E a arte tá nelas.
A arte não é menos Claro. delas, né? E acho que Uhum. é muito interessante, eu vi alguns atores falando esses dias que não tem nada errado o ator que é de teatro, nesse momento que a gente não está podendo estar no teatro, que ele apareça no vídeo. Porque rolou um pouco de Uhum. crítica, né? Ah, porque não é teatro no É. vídeo. Tudo bem, gente. Uhum. Mas se o jeito desse ator se expressar foi através do vídeo, é genuíno que ele faça o vídeo dele sim. Como você faz os seus maravilhosos, né, Humberto? Ah, eu gosto, né, gente? Eu me divirto. Demais. Isso me salvou também nessa quarentena, com de coisa. Eu vivo inventando coisas. Eu fico fazendo vídeo, eu faço foto, eu parei de me julgar. Acho que isso foi um lugar bem interessante que está sendo, né? A Fatinha falou hoje na live dela de constelação familiar, que ela falou que não é Covid-19, é convite. É o convite que a gente faz para a gente se entender. Achei isso demais. E eu Sim, acho que eu aceitei o meu convite. claro. Então eu tenho tentado não me julgar. Eu tô com vontade de falar poesia, eu vou lá, gravo, E é improviso, faço as maravilhoso. coisas. É uma forma, quem vai absorver. Quem não vai absorver, não vai absorver. Talvez não chegue para aquela pessoa naquele momento, como tem muita coisa que me chega e muita coisa que também não chega. E tá tudo bem, né? Eu acho que é por aí. Eu gosto E se muito, for, assim, de e se você me tocou expressar. uma pessoa, né? Eu acho que se você tocou uma pessoa com aquela poesia, ou mesmo com um conteúdo didático, acho que isso valeu. Uhum. Acho que esse retorno é muito Sim, legal, né? Então, não ter medo sim. disso, porque se a gente ficar com medo do que os outros vão achar, a gente não faz nada nessa vida. Então, a gente tem que meio que meter a Não, não tem. cara e fazer aquilo que faz sentido pra gente. Não para agradar o outro, evidente, Uhum. mas para que faça sentido. Acho que nesse Sim. sentido é importante esse movimento, né? Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a direção. Você Uhum. é um ator, diretor, né? E que tem Uhum. um trabalho de direção muito pessoal, assim, muito você no palco, é muito legal de ver. E eu queria que você falasse um pouquinho isso pra gente. Então, o gosto da direção ela veio depois, né? Eu comecei mesmo ali como ator. Depois, quando eu comecei a dar aula de teatro, eu sempre fui muito ligado em imagem, em música. Então, uma música me levava a um texto, que me levava a uma imagem. Eu ficava pensando como que eu ia colocar aquilo em cena, né? De uma forma precisa. Eu estudei bastante tempo com o Luiz Lois, que trabalha com teatro físico, e com o Paulo Fabiano, que era um outro professor que trabalhava muito recursos internos. Ele falava os recursos internos que levam à ação. E foram duas coisas que foram extremamente importantes na minha formação como artista. E tinha esse senso estético e essa atenção de precisão, de fazer certo. Por isso, quem está aí já foi meu aluno sabe que eu sou um diretor bravinho mesmo e exigente. Porque às vezes as pessoas ficam viajando, né? Tipo, gente, é no tempo, é no time. E eu acredito que o teatro também traz uma disciplina, não uma rigidez. Rigidez é Uhum, diferente, né? É uma disciplina que você tem que ter com estudo, com entendimento, com você dentro da cena, com que atua na cena, com a generosidade com quem está te assistindo, né? De certa forma, a sua execução como ator, para isso alcançar uma plateia, ela tem que ser precisa, ela tem que ser estudada e ela tem que ser focada, minuciosa, né? Etc. E tal. uhum. Então, eu acho que esse é o meu lado diretor, assim, que bem novo já, tinha 20 anos, eu acho que comecei a dirigir, eu já tinha essa ideia. Mas, logicamente, agora que com 44 anos, né, 24 anos depois, fico enlouquecido com essa passagem de tempo, você vai refinando a sua forma de pedir as coisas para as pessoas. Você não é mais o cara da fita crepe, né? Que Sim, que com grita, você, que é porque você já grosseiro. teve no lugar da pessoa que Uhum. recebeu aquilo, É isso que eu ia te então você vai perguntar. aprimorando, né? O que que o Humberto, ator, mudou depois de ter a experiência do Humberto, diretor? Que acho que são muitos papéis. E quando a gente. Você já falou muito bem isso, mas eu quero que você conte um pouquinho mais. Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, eu acho que a gente consegue pedir de Uhum. um jeito super interessante, que acolhe o outro, né? Exatamente. Foi assim, Célia. Quando eu comecei a dirigir, eu, eu, eu tinha uma facilidade para perceber algumas coisas, porque eu já estava no lugar daquelas pessoas.
Então eu já tive ali, né? Então eu ficava tentando, nossa, essa dificuldade, essa exigência que eu estou fazendo, etc e tal. Então eu acho que esses trabalhos se completam, no meu caso, se retroalimentam. E quando eu voltei a atuar, quando eu saía de um trabalho de atuação e ia dirigir um próximo espetáculo, aconteceu alguma coisa, eu voltava mais generoso e mais caloroso, assim, mais compreensivo, Uhum. porque eu já tinha passado por tanta coisa, tanto turbilhão, porque é muito fácil para um diretor pedir para você fazer, mas isso passa, né? Eu falo muito para os atores, tanto para os alunos quanto para os atores que eu trabalho, é aquela coisa assim, o que está na minha cabeça é maravilhoso, é sensacional. O que eu verbalizo, eu não sei se eu consigo passar para você o que eu estou pensando. Se você Sim. conseguir fazer 50% do que eu estou falando e vendo, imaginando, para mim vai ser lindo. Nossa, se você fizer 70, eu vou desmaiar de felicidade, né? Então, então eu acho que é uma troca, uma generosidade, porque em algum momento alguém já me pediu alguma coisa que eu não consegui fazer, etc e tal, né? Agora, nesse último espetáculo que eu fiz, o solo, lá, o Solamente, que foi um tempão, eu fui Lindo. construindo muito ele sozinho, assim. E aí a Cris Bettina veio com um olhar de fora me ajudar e colaborou muito comigo. E é muito legal, né? Você receber uma devolutiva de uma forma generosa. Então, eu tenho tentado, assim, cada vez mais me colocar no lugar do outro, né? E respondendo a pergunta, que a gente sempre dá uma viajada artística no Sim, negócio, né? tudo certo. Tá tudo Enquanto bem. eu acredito muito, né, que o meu ator alimenta o meu diretor e meu diretor alimenta o meu ator. E ainda bem que eu consigo trabalhar com esses dois polos, porque eles juntos me fazem entender mais quando alguém me pede alguma coisa e ser mais generoso, né? De novo, essa palavra que eu acho que ela está em voga mesmo, mas quando alguém não consegue entender, né, o que eu estou pedindo, etc. e tal. Legal. É porque assim, a gente trabalhou com educação à distância, né, Humberto, juntos também, não tão juntos, mas Sim. né, no mesmo momento, né, vamos dizer assim. E às vezes a Uhum. gente encontrava um professor ali, alguém chegando tão preocupado com a imagem, como ele ia aparecer, como ia ficar, tão preocupado com aquele, né, com aquele circo todo armado, porque é um estúdio de gravação, diferente agora que cada um na sua casa, mas um estúdio de gravação você ter todo um equipamento gigantesco, um monte de gente, uma equipe grande, isso tudo intimidava o professor, como intimidava a gente, né, nós atores, na hora de fazer um teste ou qualquer Sim, coisa do gênero. E esse olhar de paciência, de saber que lugar que o outro tá, faz toda a diferença nesse momento de dirigir essa faz muito. pessoa. Porque você sabe como ela Faz está se muito. sentindo. Porque a gente já se sentiu assim em outro momento. E eu acho que esse aqui traz um equilíbrio para o processo. Eu sei que você está sentindo medo, dificuldade, confusão até de tanta coisa que tem em volta de você, né? Porque quando você olha três câmeras e um monte de luz apontada para o seu rosto e tudo mais, isso faz você Faz. recuar, né? Tremer na base. E esse ator que sabe como é tremer na base e achar que não vai dar conta de fazer aquilo, olhar e conversar com esse professor, com essa pessoa até leiga que não conhece da técnica, faz uma diferença incrível no trabalho, né? Faz. Eu fico pensando sempre assim, né? Como seria se eu fosse dirigir a Fernanda Montenegro, né? Tipo, como que eu iria me comportar? Eu ia tremer na base, né? É, com certeza. Mas, e talvez eu recebesse dela uma generosidade sensacional para que as coisas Sim. acontecessem. E daí eu fico Uhum. pensando, se eu tivesse que contracenar com o Lima Duarte, sabe quando alguém que você coloca num lugar que é Sim, que maior tá na sua num visão, lugar. pela própria É, experiência, enfim. Então, eu acho que. E essas pessoas já tiveram no lugar, e eu, enquanto professor, eu já fui aluno, enquanto professor, às vezes eu sou aluno, porque a gente, como artista, está aprendendo o tempo inteiro. Nunca você sabe tudo. E é sempre impossível. muita coisa nova, são pesquisas novas dentro do teatro, são fragmentos novos, são investigações corporais, investigações de voz, são texturas que você tem que colocar. Ninguém sabe tudo, você tem que saber Sim. ser humilde para conseguir falar não sei, né? Imagina, eu agora, recentemente eu fiz o meu primeiro longa, agora, esse ano.
eu, tipo, tinha abandonado um pouco desse lugar por conta do medo, tinha fugido disso. Mas o que me Uhum. ajudou muito foi o Cine Tarô. Que o Lucas, que Ah, foi meu aluno, veja só, o Lucas, que era do IHC Cinema, ele foi a pessoa que, com toda a experiência que ele teve, porque ele pegou uma câmera e uma mochila e foi para o mundo gravar pessoas, documentários, etc e tal, ele me trouxe essa segurança de como eu podia lidar com uma câmera e ter esse diálogo direto. Daí eu achei ótimo, já quero ser apresentador de TV já. Acho sensacional. ótimo. E é muito legal, porque você fica muito confortável no Cine Tarô. Inclusive, eu indico para vocês, vão lá no YouTube buscar Cine Tarô, que é demais. E o Humberto, todo mês, deixa uma pérola lá pra gente, é uma delícia. Eu fico esperando quando vai chegar aquela, Que aquela delícia. pérola, aquela alegria pra gente do mês. E é muito legal ver você. Você tá pleno ali, tá falando que você gosta, seus olhos brilham, isso é muito bacana. E uma das coisas, uma das dicas que eu falo para as pessoas que estão buscando se preparar para gravar é isso, né? Eu tenho que amar o que eu faço. E se você não ama, Uhum. fica um pouco mais difícil. E o professor, geralmente, ele depois que ele entende o mecanismo, ele tende a ir muito bem por isso, por esse amor a ensinar, a mostrar. Então ele vai descobrindo como essa ferramenta funciona e vai caminhando. E aí ele vai se maravilhando com as coisas que ele vai Uhum. descobrindo nesse caminho. E isso é muito interessante, né? Eu Sim, queria que uma você coisa vai falasse pra levando a outra. gente. É, muito legal. Assistam Cine Tarô. Muito bom. Eu queria que você falasse pra Gente, tem um gente, trem antes da passando gente. aqui, viu? Só para avisar vocês. Tem um Tudo trem que bem daqui a pouco aqui. ele vai apitar muito. Não, não tem Tá problema. vindo, Aqui, tá perto da chegando. minha casa, eu moro numa esquina, sabe, Humberto? Que é um encontro de cachorros que tem aqui na esquina. E eles latem, não tem Ah, o que fazer. Deixa eles se encontrarem, latir. Estou em casa, não há o que fazer. deixa a coisa Mas, acontecer, né? exatamente, é a vida. Mas antes da gente falar do tarô, que nós vamos falar de tarô hoje, gente. Eu queria que você falasse um pouquinho, e a gente pode linkar isso com o tarô, do ego e a gravação. O ego e a câmera. Como eu lido com o meu ego, né? Até esse ego de saber que não é perfeito, não, que tem cachorro lá fora, que tem trem lá fora, tudo isso. Como eu lido com essa imperfeição, que é do ego, né? Que o ego não gosta de mostrar a imperfeição, e as imperfeições existem. Como eu Uhum. lido com esse ego, com essa imperfeição, com tudo isso e gravar, né? E olhar para a câmera. Então, né? Acho que quando você se cobra demais é porque seu ego não está alinhado, né, com você. E ele pode ser seu grande amigo e seu grande inimigo. Ah, é um assunto assim que daria até outra live, né, só para a gente falar Só disso, sobre né? essa questão, É. né? Para mim, assim, essa questão, eu fui aprendendo que é nessa questão de inimizade, né, com o ego, ele era o lugar que me trazia muito julgamento. Você não está fazendo certo, você está sendo rejeitado, você é pior do que isso. E só o tempo me ensinou. Então, quando eu vou usar o termo, quando eu estou dirigindo e percebo que eu tenho algum ator que está com esse lugar, eu acho que isso acontece bem mais com os alunos, porque eles são mais frágeis, estão em formação, então qualquer coisa pode fragilizar muito, né? Pode detonar um sonho, um ideal, um objetivo. Quando eu percebo isso, eu sou muito cuidadoso, principalmente para você não expor a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não quer ser exposta de uma forma para colocar. Mas, às vezes, existe um momento que você precisa dar que eu falo que é o choque do ego, né? Você tem que dar um choque para dar um hello, para de se fazer de vítima. Porque o ego também entra no vítima. Ah, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Que não é um lugar do medo, que daí é um lugar da sabotagem mesmo, que eu acho perigoso esse lugar da sabotagem do ego. Acho que esse Mas, equilíbrio, né, funciona. O equilíbrio de saber, tudo uhum, bem, eu tô aqui, eu tenho algum conhecimento sim, mas também posso errar sim, porque esse equilíbrio é que uhum, traz a gente até para ter a coragem de fazer. Porque se a gente quiser só perfeição, é impossível. Se a gente também falar que a gente não sabe nada, é mentira, porque todo mundo sabe alguma coisa, uhum, e também não deixa a gente fazer. Então, o equilíbrio, exato. voltamos para o bom e velho equilíbrio, né? E eu acho que o vídeo ele traz muito isso, né? E daí, Célia, tem outras coisas assim, que eu acho que seria interessante falar, que é, primeiro, a questão do autoconhecimento mesmo, né? E você pode se valorizar.
Por que que você tem que ser tipo, ai, não, ai, porque você sabe, tem coisas que você sabe fazer, que você consegue dar conta, porque você fala assim, ah, isso que não foi tão legal. Gente, tipo, foi legal, eu confio, sabe? Se Uhum. posiciona. Eu acho que isso não é egocentrismo no sentido exacerbado de você querer passar por cima do outro. Porque daí esse tipo de egocentrismo está muito ligado à arrogância, à prepotência, eu posso, eu consigo. Que também é um mecanismo de Sim. defesa para esconder alguma fragilidade que está ali atrás, Aham, né? Isso é algum medinho, bem, né? o É. buraco é bem mais A mais Suelen embaixo. falou uma coisa agora, beijo Su. A Suelen falou uma coisa agora sobre esse ego trazer essa agressividade, né? É, de Uhum. tornar a gente agressivo com as situações. Eu também acho que isso acontece em alguns casos. Sobretudo quando o Uhum. outro fala alguma coisa, olha, isso aqui você errou, isso aqui não foi bom. Às vezes a resposta vem, porque Ah, bateu eu bem na errei. quina Ah, do meu meu Deus. ego, né? Bateu Uhum. na quina E do daí já ego vai. e aí a gente já vem com uma E daí você resposta não. muito. Você já pode pensar em desistir a partir disso, né? Então, sei lá, é um assunto muito amplo, muito complexo, mas que eu acho que, por exemplo, o ego deve existir sim, né? Ele precisa ter equilibrado, ele não pode ser o seu inimigo na questão do sabote cênico, né? No caso que a gente está falando da cena, né? Mas na vida, né, gente? Isso aí é bem amplo, né? Sim, No seu sabote, né? De como do eu não consigo, eu não posso, eu me vitimizo por conta disso. E daí tem um outro lugar desse ego, que é o ego que também pode contribuir para que você confie no que você faz e sabe o que você faz. Tem uma experiência também, porque sempre tem muita devolutiva em processo, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas você não falou nada de mim. Meu, às vezes você não tem para falar nada para aquela pessoa naquele momento, porque tem uma outra coisa acontecendo ali. Isso também é, de certa forma, é como você doma o teu ego. Eu não preciso falar para uhum, você que assim, tipo, nossa, foi muito bom, então, ou tipo, foi muito ruim, ou, ou você é, inventar, né? Tipo, ah, acho que não foi legal se você girar o teu cabelo aqui. Para quê? Então, vai falar só para não precisa, contentar, né? material o ego, desnecessário, né? Então, saiba ouvir, às vezes, o que o outro, a devolutiva que outra pessoa está recebendo, que de repente pode tocar em você de alguma forma. Se ninguém falou nada de você, não é porque você não está aparecendo ou porque você não está executando um bom trabalho, às vezes é só aquilo. Saiba o seu lugar na neutralidade, que é Tá importantíssimo. tudo bem, tá tudo Então, certo, né? está tudo bem, né? Então, vai por outras coisas, né? Eu falo muito, eu exalto muito é, as coisas que dão certo, né, em processo. Nossa, foi muito Uhum. legal aquele movimento que você fez, aquela coisa, porque acho que isso dá um gás para que a pessoa se acredite, se posicione. Obviamente que eu vou falar quando Sim. está alguma coisa que não está funcionando, mas eu entendo que esse caminho, né, do inverso, de você mostrar as coisas que estão sendo colaborativas e as coisas que estão sendo funcionais, elas são muito mais proveitosas, né? É uma psicologia positiva, elas são muito mais proveitosas do que você detonar algo que está acontecendo ali e fazer com que a Sobretudo pessoa quando não alguém está consiga se mais se expressar. expondo, né, Humberto? Acho que quando você tem alguém se expondo, aí você pegar e bater com muita agressividade faz com que a pessoa se retraia. Então, o processo, e aí no teatro, no vídeo, no cinema, em todas as possibilidades de exposição, é muito Ah, difícil é. você ir lá e bater, né? Mas teve uma pergunta aqui interessante, perguntou, o ego é ruim? Eu vou falar o que eu acho, aí o Humberto complementa aí, ou modifica. Eu não acho que o ego é ruim, ninguém tem que matar o ego, por favor, coitadinho do ego. Eu só penso que a gente precisa organizar isso, ver aonde está pegando, trabalhar aquilo que dói muito. Se dói muito, precisa trabalhar. Mas não que o ego seja ruim. Uhum. A gente precisa do ego. Exato. Estamos aqui hoje, né, Humberto? Porque o ego existe também dentro dessas coisas, né? Então, o ego não é ruim. Eu penso que o ego, ele precisa só, não pode tomar a cena. Senão, se ele quiser mandar em tudo, eu acho que daí a gente tem que Uhum. repensar. Mas o ego, Tanto para ele um lado precisa só ficar no positivo quanto para o lugarzinho lado dele. negativo. É o tal do caminho do meio, né? Que é um dito mesmo, assim. Porque uma pessoa sem ego também é apática, né? Ela queira é, sobre nada é tão bom e nada é tão ruim. Eu acredito. A gente está falando isso
pequenas coisas que eu já li, assim, tá? Não tenho nem conhecimento de psicologia com relação a isso. Mas estou dizendo que você ser numa base de neutralidade, né, que não é nem, você não consegue nem discernir o que é bom ou o que é ruim para você, você está num estado mais apático. Então, eu acho que o ego tem que ser equilibrado, né? Para não te boicotar e para não te exacerbar, né? Uhum. É bem isso, então estamos alinhados. Eu penso isso também. Muito bom. E mas continuando, eu sei que essa história do ego tem muito pano para manga. Quem sabe onde a gente faz só disso. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, vamos continuar então essa história e linkar o arquétipo do tarô e o ego. O que será Uhum. que a gente podia trazer? Dos arquétipos, olha, Sim. não sei se eu poderia falar de uma carta específica, assim, com relação a isso, acho que nem vem ao caso, assim, né? Mas o estudo do tarô, ele traz muito essa questão arquetípica de como você identifica a sua personalidade com aquela persona que o tarô representa, né? E como você tem um entendimento. Vamos supor, vou dar um exemplo, né? A imperatriz, que é um arcano que fala que você precisa mergulhar para dentro, que você precisa prestar atenção mais na tua intuição, nos teus sonhos, nos teus ideais, em como você ouve a tua voz interna. Nossa, parece metafórico, parece complexo. Mas de acordo com cada situação, porque às vezes a pessoa ela está com uma dúvida no trabalho, está com uma dúvida em alguma coisa, né? Pensando nesse lugar que não é adivinhatório, mas que é terapêutico. Então, às vezes, ela não está percebendo que esse interno, que olhar para dentro, que perceber o que está acontecendo à volta dela, ouvir aquela vozinha que fala, nossa, eu não quero mais fazer tal coisa, é importante. Então, eu acredito que vem à tona, né, a partir dessas imagens e dessas figuras míticas aí que o tarô apresenta, ela traz para você muitas questões que às vezes o seu ego não quer admitir, né? Porque está ali tentando te puxar para um outro lado. Não, imagina que é isso, né? Imagina, não, não. Então tem esse lugar de espelhamento, sabe? Muito bom, muito bom. Eu penso assim que às vezes as pessoas querem se definir, né, dentro desses arquétipos e me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que a gente transita por eles, né? E depende de cada momento da vida. E às vezes a gente quer se esconder numa situação e quer ficar nela e quer ser aquele arquétipo, mas eu acho que a gente transita. Seria isso, Humberto? A gente transita, não dá para ser. É a mesma coisa, né? Ninguém é vilão de novela a vida inteira, mas todo mundo já foi vilão de novela alguma vez na vida. Seja por um bullying que você fez com o coleguinha na sexta série. 5 minutos. Né? 5 minutos. Então, você transita por coisas. Nada é 100% bom ou ruim, né? E nem o baralho. Essa carta é boa, essa carta é ruim. Depende da situação. Você vai transitando por aquelas situações. Tem dias que você está mais duro, né? Tem dias que você está mais duro. Você tem que tomar decisão, que você tem que impor, que você tem que ser racional e traz seu imperador aí na tua vida. Tem dia que você é todo artístico, leve, você quer estar bonito e feliz, aí é seu cavaleiro de copas que vem para você. Então, essa questão, e não é que vem, né, gente? Não é uma entidade que aparece, que surge, não estamos nem falando disso. A gente está falando sobre aspectos que moram dentro de você e que, dependendo do dia, né, pegando para o lado do teatro, quando o Stanislavski falava de emoções, eu citava muito esse exemplo, é como se cada um tivesse um piano dentro de si. E cada dia a tecla vai tocar mais forte, né? Minha mãe é professora de piano, eu queria saber do que eu estou falando positivamente, mas eu nunca consegui ver as aulas, assim, né? De direitinho saber. Uhum. Então, às vezes é um si bemol, acho tão bonito esse nome, mãe, si bemol, sempre achei lindíssimo. Estou te falando isso hoje. Às vezes é um si bemol, às vezes é um dó Legal. agudo, enfim. E por aí vai, e cada nota tem um som É, diferente, e a gente tem dentro da gente essas emoções de formas diferentes, em dias diferentes, né? legal. Sempre dentro do trabalho, o trabalho que eu faço é terapêutico e também é o trabalho da comunicação, de gravar, de dirigir pessoas e tudo mais. E era muito interessante, assim, quando eu gravava com pessoas que eu conhecia há muito tempo. Você vai sentindo a pessoa. E quando a pessoa se Sim. conhece, ela já vinha e deixava claro, ó, hoje eu tô assim, hoje eu tô assim. E tinha gente que não. Ela tava num dia difícil, mas ela não conseguia se perceber. E o meu trabalho terapêutico, eu gosto muito do trabalho do autoconhecimento, né? E eu penso que o tarô, ele
a despeito do que as pessoas falam, o tarô traz muito esse olhar para dentro, esse olhar quem eu sou, como eu estou nesse momento, porque eu não sou quem eu era ontem e não sou quem eu vou ser amanhã. Então, eu acho que isso o tarô traz que eu acho muito interessante, de você ir se conhecendo e se entendendo aos Sim. poucos, claro, Uhum. mas e acolhendo essas possibilidades do eu, né? Totalmente. E quando você acolhe essas possibilidades, né, que é muito, a gente tem muitos vídeos hoje em dia, né, por conta dessa coisa que está acontecendo agora por conta da pandemia. Eu É, tô que congelado, parou. mas eu tô congelado propositalmente. Nossa, eu vi que Tá. tem um monte de gente aqui que eu adoro, que É, legal. tem um A monte de Márcia tá aí gente. também, que ótima. Mas Beijo, agora ele Márcia, saudades. voltou. Ele voltou, ele Voltei. voltou, ele voltou. Mas, dentro, a gente falou sobre as experiências que você teve e tudo mais, né? E como você está juntando, porque eu conto muito sobre o trabalho que eu desenvolvo, né? Que eu trabalho com terapia, com autoconhecimento, mas também trabalho ajudando as pessoas a gravar. Então, estou preparando aí um curso super bacana para quem quer gravar, não está acostumado com a câmera e quer aprender algumas técnicas, quer se soltar, quer entender alguns medos que aparecem e tudo mais, né? Que é juntar essas Uhum. informações. Então, eu junto a terapia com esse conhecimento técnico do audiovisual como um todo. E eu sei que você também faz aí uma junção de coisas, né? Que você traz todo esse seu trabalho artístico que é super bonito, mas você também traz o trabalho no tarô, que também é bonito, é bem profundo e traz muito conhecimento, né? O Uhum. que você está bolando aí, juntando tudo isso? Conta pra gente. Então, nos meus processos de teatro contemporâneo, assim, e nos meus processos colaborativos, que são os que eu mais faço, que é a minha especialidade mora, assim, é que é o que eu gosto de fazer, né? Eu sempre trouxe essa questão do Yoshi-Oida, que é essa questão do olhar para dentro, do olhar oriental, da meditação, que aí também estava associada a essas teorias e técnicas do Osho, que é como eu olho para mim, como que eu me concentro, como que eu presentifico a minha própria situação para poder estar em cena, né? Então, na realidade, eu comecei a perceber que todas essas questões do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, eram grandes ferramentas para fazer do ator alguém refinado, né? Alguém que quanto mais você consegue se empoderar de você mesmo, mais clareza você está em cena para conseguir executar alguma coisa. Então, na realidade, eu misturei, né, todas essas técnicas deles, essas coisas que eu li, junto com algumas coisas que eu me apropriei, reinventei. Sempre fui muito de inventar exercícios, de trazer coisas, de fazer experimentos. A sala de aula me trouxe essa oportunidade, né? Esses anos que eu fiquei 15 anos lá na Cena 1 foram momentos ótimos para eu poder experimentar, reinventar coisas com os alunos, com os atores. Tinha essa liberdade, era muito legal. E, na realidade, agora eu compilei, assim, quase como se fosse uma metodologia, né, onde eu associo essas questões meditativas, dessas práticas, usando também da yoga, que foi uma coisa que a gente fez yoga juntos, né, inclusive, Sim, é verdade. né, algumas metodologias da própria yoga, com teorias de interpretação, para criar um movimento e um texto autoral, né? Porque quanto mais limpa está a tua mente, quanto mais você tem conhecimento, empoderamento de quem você é, mais aberto e mais livre você está para criar e colocar a tua voz no mundo. Então, eu estou formatando, inclusive, um curso sobre isso, né? Que vai ser online, assim, eu estou nessa organização e provavelmente eu lance em julho. Que legal, muito bacana. Muito bacana. Então, mas continuando assim, dentro disso que você está trazendo e da experiência que você tem de dirigir atores, como você vê assim uma dica ou alguma coisa que a gente pode falar para quem está começando nesse universo, quer se expor mais, ou seja, falar em público, ou queira gravar um vídeo, até para a família, não precisa ser dar uma aula necessariamente porque tem muitas áreas Uhum. que precisam do vídeo, né? Até num dos vídeos que eu gravei lá para o Sim. YouTube essa semana, eu falei de um rapaz muito simples que fazia um trabalho de pré-moldado
E foi um curso que eu fiz no Uhum. Sebrae esses tempos, e aí ele falava que ele vendia pouco o produto dele porque as pessoas não sabiam montar. E ele não podia montar porque ele não tinha mão de obra para montar. E aí ele criou um manual. Aí ele mandava o manual junto. Ninguém fazia, porque ninguém lia o manual, lia, mas não entendia. Ele teve a ideia, isso faz uns anos, já foi 2012, 2013. Ele teve a ideia de, com uma câmera do celular dele, muito simples, ele gravou um vídeo ensinando, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz, e passou a vender um vídeo super simples, nada de tecnológico, ele e o celular. E começou a vender aquilo muito, aquilo se espalhou, ele vendeu para fora do país até, de tanto que as pessoas entenderam como funcionava e viram como era fácil, né? E acho que o vídeo, e nesse momento o vídeo está sendo um recurso muito utilizado, ele viu como isso chegava às pessoas. E isso vem Uhum. também da comunicação, né? De se comunicar ou ao vivo, hoje mais por vídeo, mas se comunicar. E eu acho que o seu Uhum. trabalho, como o meu trabalho, como o trabalho que eu desenvolvo com a Leia também, lá no Teatro Barracão, beijo, Leia, para Uhum. você. Sei que você tá por aí. Que é Leia tá aí, né? do. Tá sim. Do trabalho do teatro terapêutico, né? Que a gente tira as pessoas daquele lugar do medo de estar com os outros. E isso é papo para um outro vídeo Uhum. ainda, uma outra live. Mas como a gente tirar a pessoa desse medo, e você faz isso, né, Humberto? Você traz esse autoconhecimento e eu acho que até você cutuca a gente para ir para a ação, né? Eu queria que você Uhum. colocasse também para a gente isso, né? Deixando uma dica para quem quer agir, quem quer dar o próximo passo, o que pode Uhum. fazer. A primeira coisa que eu diria, assim, que é um teste que normalmente eles acabam fazendo nos processos, é não se desespere, né? No primeiro momento daria uma dica, mas deixa eu dar uma dica prática, que eu acho que é mais eficiente nesse momento. Quando, Adriano, lindo, é, o que acontece é assim, respira, né? Acho que primeiro você tem essa coisa de respirar, que as pessoas banalizam tanto, mas quando você tá com a cabeça aqui, tá tudo assim, você não consegue olhar para as coisas. Então, para, né? Dá aquele momento assim, o que que você quer fazer, né? Pela ordem de prioridade, que é o vídeo, sobre o que você quer falar. Então, qual é a tua escuta com relação a isso? Se ouça, né? Se escute. Sobre o que é. Ah, tá. É sobre meu quadro da Rita Lee que eu tenho aqui. É sobre o quadro da Rita Lee, é sobre o grampeador que eu quero lançar de uma forma de abrir. Então, para quem tem facilidade para improviso, às vezes você pega um tema, pega a câmera e começa a falar de uma forma muito fácil, ou acaba brincando com isso de uma forma mais é, espontânea, né? Mas para quem tem dificuldade, eu sugeriria assim, escreva os pontos-chave sobre o que você quer falar, pega um tópico. Eu tenho um caderno aqui que eu acho ótimo. Inclusive eu fiz isso. Esses dias eu precisava falar sobre coisas, eu anotei tópico por tópico, assim, né? Uhum. Poltrona, bastidores, dançando Ganesha. Então, são assim, era como eu ia elaborar cada uma dessas ideias. E às vezes Uhum. a gente precisa ter esse foco, né? E aí, depois disso, ou você parte direto para por 3 pontos. Grava um áudio para você mesmo e escute, vê se está legal. Grave um vídeo e assista, porque quanto mais confortável você tiver de se ver e de se ouvir, mais confortável você vai ter para colocar isso para frente. Que é Tem que o partir, primeiro o gosto tem que momento, partir de você. né? É o primeiro momento, né, Humberto? Exatamente. Ouvir a própria voz no Uhum. vídeo, ver a própria cara no vídeo, é o primeiro grande Olha momento. o ego positivo aí, ó. O ego É, positivo te ajudando nesse momento. Aí ele sim. tem que aparecer e te dar aquela sustentação. Nossa, tô ótimo, né? Enfim, mas é com você, no primeiro momento. E aí você partir pro abraço, né, mesmo, e se experimentar, né? Quem não arrisca não petisca. Voltando ao arquétipo do louco do tarô, né, que a gente estava falando, eu acho Sim, que é sim, um tem tudo a ver, se né? você não tentar, se você não fizer, se você não falar, nada vai Vai acontecer, acontecer, né? né? E é interessante porque uma coisa que acontecia muito nas gravações com professores é que quanto mais graduado esse professor era, né, no caso, mais dificuldade ele tinha. E aí volta pro ego, lá a Uhum. história do ego e do eu, né? Ele ficava tão preocupado com o que iam achar dele. É um cara tão graduado, que tem tanta respeitabilidade.
ele travava, Sim. não conseguia fazer. E às vezes Uhum. aquele professor recém-formado ia de peito aberto. E aí que a gente fala da história do jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente encara algumas coisas e fala, nossa, como eu tive coragem de ir lá fazer isso, né? E acho que essa brincadeira, esse olhar é interessante, pensar por quê uma pessoa tão preparada, fala 3 idiomas e etc e tal, Uhum. tem medo, e aquele que não tem um terço daquilo se cobra, como Uhum. a Márcia está falando aqui, né? Beijo, Márcia. É verdade. Se Bem isso, cobra Márcia. falando, ah, eu tenho, não posso errar. Por que que a gente que tem, né, para as pessoas que têm mais estudo, não pode errar? Volta lá para a história do ego, que está meio distorcido aí, né? Porque eu acho que É, não é mas só como o professor, eu detenho o conhecimento. exatamente, o eu sou, né? O eu sou distorcido também. Eu sou, porque nesse momento, essa briga de eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu estou. Nesse momento eu estou professor, mas eu sou pai, sou filho, sou marido, sei lá mais o quê. Eu sou várias coisas, eu não sou uma coisa só. E quando a gente quer Uhum. esse carimbo, né? Carimbo na testa, tum, sou tal coisa. Acho que Esse, complica a nossa vida, né? uhum. Porque daí você se perde, né? Nessa questão, porque daí você se coloca numa caixa só. E aí você não expande teu horizonte, teu olhar para conhecer gente, para ver novas coisas, né? E entre tanta coisa, né? Mesmo. Eu acho que essa história de somos atores, né, Humberto? O ator, ele nunca pode ser só ator. Nunca não, porque nunca muito tempo, mas é mais difícil para o ator ser só ator. Ainda mais vivendo no mundo que a gente vive, no país que a gente vive. E o ator, ele sempre tem que se reinventar. E acho que a gente Tem. traz isso, leva isso para as pessoas de alguma forma de você pode fazer diferente, você pode ser diferente, você pode fazer várias coisas e não deixa de ser ator. Como a gente pode falar para um professor? Você pode fazer um vídeo e você não vai deixar de ser professor. Eu acho que Sim. esse olhar de falar, olha, você pode fazer, até porque o trabalho que eu tento desenvolver é esse, você pode. Você pode gravar, no Uhum. caso, mas eu gosto do você pode, porque a gente pode qualquer coisa. A gente mesmo é que inventa os limites, né? As O dificuldades. não pode, o ai, deveria, mas eu vejo a quantidade de professores apavorados que estão para gravar coisas, para gravar vídeos, para gravar Eu também questões, vejo. assim, né, de como se posicionar. Tem um monte de gente com essa dificuldade que começa aqui, né? Começa na cabeça. E uma coisa que o ator trabalha muito, Humberto, e que eu acho que no vídeo também a gente precisa trabalhar, é esse medo do ridículo, né? Nós temos medo do ridículo. O ator tem medo do ridículo também. Só que ele brinca mais com esse Uhum, limite de ridículo. O que que é ridículo? O que que não é ridículo? Né? uhum, Então, brincar com esses limites, né? E aí, você falou muito bem, essa coisa de treinar, faça, veja, não mostre para ninguém o primeiro vídeo que você fizer. Grave, guarde, sim. né? Uhum. Veja aquilo que você acha que é ridículo, que você não quer, enfim, mas também a gente pode brincar com esse ridículo, né? Claro, e porque se você não fizer, se você não tentar, você nunca vai se aprimorar. E isso para muitas Para coisas, né? tudo, né? Então, tipo, para N coisas, até das mais deliciosas que a gente faz, Opa! né? Até, É até o verdade. macarrão, a receita de macarrão da avó, você tem que aprimorar para chegar no ponto, né? Então, é isso. Treinar sempre, né? E sem medo Treinar. de e sem medo de ser ridículo, e sem medo do que o outro vai falar, porque eu também acho que isso é uma trava grande, né? O que que o outro vai achar de mim? Pode achar várias Uhum. coisas, né? De várias coisas. Eu gosto dessa ideia de me dar me dar o voto. A gente gosta de dar voto para os outros, dar credibilidade para os outros e defender esse ou aquele. Mas quando eu vou dar o voto para mim mesma, quando eu vou Sim, me escolher, eu acho que também tem a ver com isso, essa ideia de se colocar e fazer um vídeo de si mesmo, sem medo do que o outro vai achar, porque eu já me escolhi. Eu já sou a atriz principal da minha companhia. Eu acho que essa brincadeira é legal de pensar, porque na minha companhia eu sou a atriz principal. Não tem nada errado com isso, né?
Eu tenho uma frase que saiu espontaneamente uma vez numa aula, que um aluno não estava querendo fazer as coisas, ele estava perdido, e daí, várias desculpas, assim. E aí, inclusive, joguei para dramaturgia, quem era daquela turma naquele momento, aquilo marcou demais, porque saiu assim, eu olhei para a cara dele e falei, ou você se coloca, ou você é colocado. E daí ficou um silêncio, assim, né? E foi... naquele momento até eu falei, nossa, que forte, isso serviu para mim, né? Nesse Uhum, movimento. Porque, tipo, se você fica esperando sempre que alguém faça alguma coisa para você, vão te colocar numa condição, vão te colocar numa situação, e aí você não pode reclamar, porque você não se exatamente. posicionou, Você não se porque você posicionou. não se colocou, você não argumentou, você não fez nada. Então, opa, vamos lá, né? É a Também tem frase lá um mínimo de da percepção. Alice, né? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Aham, Né? exato, Também cabe dentro exatamente. disso, né? Você não sabe qualquer caminho, então, Aham, ou você escolhe o que você quer e olha para aquilo e vai. E eu acho que se posicionar como ator, ou se posicionar na frente de uma câmera, tem muito a ver com isso. Ou você escolhe que você quer falar sobre isso, e daí é interessante você saber o que você gosta, porque você sabe o que você gosta, você sabe o que você quer, exato. e aí você vai e você faz o caminho. Agora, se você ficar esperando alguém te convidar, eu acho que isso tem mudado ao longo dos anos. E antigamente tinha muito isso, né? Vamos esperar que alguém vai me descobrir. Não, ninguém vai te descobrir, querido. Você vai ter que se descobrir Ninguém. sozinho. Você precisa se descobrir, né? Se descubra, Você vai ter que se descobrir sozinho. Claro que você pode contar né? com a ajuda de muitas pessoas no caminho. Sim, claro, ninguém vive sozinho. E eu acho que eu só faço o que eu faço porque eu tenho um monte de gente querida que me apoia e que me ajuda e que me dá a mão quando eu preciso, né? Então, tudo bem, mas eu sei para onde eu quero ir. Aí fica fácil dos outros me ajudarem, né? Agora, não dá para vir Aham. alguém me pegar pela mão e me levar para cá ou para lá. Acho que isso é mais E interessante. pedir ajuda também, né? Quando você está com essa Sim, dificuldade ou está com pedir uma ajuda. dúvida, e saber que é tão importante, não colocar nesse lugar também de, não, não, já sei. Será que alguém vem aqui vai vir me oferecer alguma coisa? Não, não vai, gente. Ninguém vai vir te oferecer nada. É muito raro que isso aconteça. Você vai ter que pedir ajuda se precisar, e se não precisar, fica na sua batalhando o que você quer. Eu acho que isso é muito É, interessante. Muito bom, exatamente. Humberto. Muito bom conversar com você. Tô morrendo de saudade de Ai, te ver, que dos nossos delícia, foi muito. papos. Parece que a gente está em casa, né? Conversando, tomando um Aham. vinhozinho, assim. É verdade. Poxa, vinhozinho muito bom, hein? Muito bom, Logo, logo que a muito gente bom mesmo. puder se ver, vamos tomar um vinhozinho. Mas, Humberto, eu queria que você deixasse seus contatos para as pessoas te Uhum. encontrar, para jogar tarô, para te convidar para fazer um comercial, para todas as coisas que Para você, fazer várias para coisas. dirigir uma peça, enfim, você é um ser múltiplo, né? Então, muito legal. Beijo, Leia, para você, sua linda. Léa, linda. Muita gente querida ali, eu vi o Matheus, a Ju, Muita gente gente que querida. compartilhou umas histórias. Até a Dani Mironte, uma amiga minha de adolescência, eu vi entrando ali, não tive tempo de falar, se tiver ainda. Beijo, Dani, saudade. Eu tô pegando um papel, caiu no chão, mas não é minha cola, não. É que Pega, eu pega fico a cola, não tem perdido com problema. essas lives, porque eu quero olhar para a câmera, quero olhar para a série, quero Eu ver os também. comentários. Ah, é Eu bem fico isso. meio enlouquecido com essas informações. Obrigado, Márcia. Então, gente, eu faço bastante coisa, né? Como a Célia falou mesmo. A Márcia é Bem minha irmã, multiuso, assim. Humberto. Ela tá lá em Ah, Maceió. que legal! Vamos para lá um dia. Vamos, Pegar uma praia bora. gostosa. E ela cozinha bem. É, eu tenho um canal de tarô, né, que já faz bastante tempo, que não é um tarô no sentido, não sou cartomante, né, é um lugar mais terapêutico, reflexivo mesmo, que reflexão é uma coisa que eu sempre gostei muito, chamado Cine Tarô. Tem Instagram, tem YouTube. Aí tem o Instagram e da companhia, que é a companhia Ganesh. 1000 Instagrams, né? A pessoa tem o dia inteiro ficar postando coisas para fazer manutenção. Mas aqui são linhas diferentes, né? Embora elas todas se encontrem no momento, mas tudo isso quem tá ali no meio sou eu, né? Tenho o meu Instagram pessoal, essa coisa, então, tipo, eu trabalho com dramaturgia, escrevo roteiro para empresa, roteiro de N coisas, roteiro para mim que fica arquivado, que um dia eu vou montar. Então, na realidade, é isso, né? Sou um artista que trabalha
como ator, como diretor, trabalho como palestrante também, trabalho como com vivências reflexivas, tenho umas vivências mais direcionadas que não são tão teatrais, mas que são mais para essa questão mais meditativa. E também sou, né, diretor de teatro e a especialidade da companhia é investigação em espaços alternativos. Eu vou aproveitar esse momento para falar duas coisas rápidas, que eu sei que está acabando o Um tempo. minutinho, tá Que acabando, tá acabando. amanhã eu tenho uma live à tarde, às 4 horas, que eu vou falar sobre o teatro e o autoconhecimento como ferramenta, né? Que essas questões que eu uso mais a fundo. E o outro é que eu vou estar lançando esse curso, né? Que é o teatro e a ferramenta dessa profundidade de autoconhecimento para processos criativos. Em breve eu vou lançar aí, vocês vão ficar sabendo. Maravilhoso, Obrigado, galera. Humberto. Obrigado, Muito Célia. obrigada pela sua participação. Obrigada a participação de todos. Vou convidar vocês para se inscreverem aqui no Você Pode Gravar, para entrar lá no site www.terapiaiarte.arte.br, tá, gente? Conheça o meu canal do YouTube, Célia Ribeiro Alves. Você pode gravar, tem lá uma playlist só sobre gravação. Mas também tem outras coisas, terapia, arte. Conheçam Vídeos também ótimos de reflexão. o nosso trabalho, que é meu e da Leia, que é do Teatro Terapêutico. Lá no Facebook você acha também um grupo Teatro Terapêutico. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos. Em breve teremos outras lives com outras pessoas tão lindas quanto o Humberto. Muito obrigada, Humberto, mais uma vez. Nos Eu encontramos em amei, foi breve. Eu maravilhoso. também amei. Você é demais. Mil e uma utilidades. Obrigado você também. Beijo para todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo, Sé. Beijo.